Boa tarde, me chamo Andresa Juscelli, sou aluna do curso de Licenciatura em História EAD da Universidade Federal Rural de Pernambuco e hoje vou estar aqui com vocês, ok? Apresentando uma pesquisa sobre o diabo e a pedagogia do medo da Igreja Católica na Idade Média, né? É importante salientar que o uso da imagem pela Igreja Católica tinha um sentido de educar, de guiar os fiéis para um destino virtuoso, né? Lembrando que a ideia da Igreja Católica era educar seus fiéis a partir dos 10 mandamentos de Moisés e 7 pecados capitais. Assim, causando esse medo, né, na sociedade de que poderia, né, ter um salvamento ou não, né? E essa igreja seria a representante de Deus na Terra. Vou deixar aqui com vocês um trecho de um vídeo de uma novela, né, que vai mostrar essa questão da figura do diabo e de um seriado que também mostra essa representação do diabo. A gente vai voltar em breve. De volta, pessoal. Como vocês puderam analisar nas duas imagens, né? A visão da Igreja Católica é que o diabo era um ser que andava no escuro, em cavernas, algo com uma figura híbrida com chifres, com pedaços de animais e etc. Se mal me pergunte, qual a visão que vocês têm hoje do diabo, né? Como se bem se sabe, né, o que vocês poderão imaginar é tipo um homem misturado com animal, com cabeça de bode, com patas de cavalo, chifres, tridente, vermelho, enfim. Importante salientar que a imagem do diabo, a construção do imaginário do diabo foi sendo atribuído ao longo do tempo, ok? E foi depois do século XI que a igreja viu necessário ter uma representação, né, física do diabo. Aqui, né, como se bem vê nessa imagem, o uso exclusivo da, da geografia, né, da pintura, né, divina, vamos dizer assim, tinha o intuito de aprendizagem. A igreja usava essas imagens para mostrar aos seus fiéis qual era o caminho bom, próspero, de saúde, de paz, de felicidade, né? E essa representação aqui nessa imagem especial de Ambrosio Lorenzetti mostra o que seria um governo bondoso, próspero e divino. Esse governo era baseado, né, no governo de Deus. Então era um governo divino na terra, onde as pessoas se guiavam por esse rei, né, bondoso, próspero, né, que sabia dividir, que tinha uma vida sábia, era um rei sábio, ok? Diferente desse outro aqui, né, do mesmo artista, né, que ele mostra que um governo ruim, um governo maligno, vamos dizer assim, ele era rodeado por diabo, de medo, de tragédia, de doenças,
população passava fome, a população tinha doença e etc. Então, essa representação do governo, né, como do juízo final, era apresentada na igreja, né, com o intuito de ensinar seus fiéis. Antes de mais nada, a partir do nascimento, em primeira mão, que a família deve voltar-se para a igreja para poder purificar o corpo. Essa purificação era feita a partir do batismo, né? Levava a criança recém-nascida para a igreja, né? O bispo, o padre, etc., banhava o corpo da criança por completo na água, não podia deixar nenhuma parte do corpo fora, porque para eles, vou colocar o corpo inteiro na água e pedia que o diabo tomasse posse daquele corpo, né? E também uma representação do batismo de Jesus, né? Onde no Rio Jordão ele foi batizado e purificado pela mão de Deus. Aqui é bem interessante essa imagem aqui para vocês, né? Porque se percebe como seria essa construção da imagem do diabo pela Igreja Católica. Não foi simplesmente assim. Antes não se existia uma imagem física sólida do diabo. Precisou-se criar, a partir do cotidiano das pessoas, criar a partir do imaginário que a própria igreja tinha sobre o universo, sobre o mundo. Se sabe muito bem, né, que existia vários deuses pagãos. Muitos desses deuses eram representados por, tipo, Deus Pan, relativo à natureza, né? Os Sermos também, que é o Deus da fertilidade, né? Entre muitos outros deuses, né? Que tinham esse contato com a natureza, né? Então, a igreja mistificou, né, essa visão do diabo, utilizando aspectos dos deuses pagãos para poder demonificá-los, né, e evitar com que a sociedade e o povo, o populacho, fosse buscar esses deuses, afirmando que eles eram demônios que iriam aprisionar as almas, que depois iriam usar de atributos para desvirtualizar e etc. Aqui é um outro exemplo do deus celta Cernunnos, né? Nessa constituição de imagem, como no anterior, é bem interessante ver que aqui o deus ele segura a serpente com a mão. Essa serpente dava uma alusão à cobra, né, que tentou Eva e depois gerou o pecado original, né? Na outra mão seria o círculo, né, no caso de tempo, no caso o tempo de trevas, né? E em cada lado, de cada lado do Deus você vê animais, né, ferozes, tigres, etc. Na cabeça dele você tem esses dois chifres e ramificações, como se fosse uma árvore. Essa ramificação tem 7 pontinhos. Cada pontinho dele representa o pecado capital, tipo a ira, a avareza, a preguiça, a inveja, e etc. E esses pecados vão se ramificando cada vez mais. Então, é algo humano, né? Por exemplo, a inveja, que é bem enaltecida, e diz, olha, você não pode sentir inveja do outro, é o diabo está tentando você. Outro exemplo que a igreja colocava é que o diabo era um arcanjo, era um anjo de Deus, predileto dele, e foi expulso do céu justamente por conta da inveja. Ele tinha inveja de Deus. Então, por conta disso, ele foi expulso, né, do céu. Então, era algo que era bem enaltecido, né? A avareza também era algo muito comum, tendo em vista que é
nessa época, né, precisamente século XII, século XIII, muitos senhores, vamos dizer assim, eram ricos, tinham terras, né, e eram bem mão de vacas nessa expressão. Então, nesse ponto, dizia, olha, na bondade você tem que repartir seus bens, tem que ser bondoso, tem que ajudar o próximo. Se a pessoa, quando tem um coração muito duro, certamente não vai aceitar o amor de Deus, enfim. Aqui, essa imagem é muito bonita, né? Na Basílica de São Petrônio, né? Eu trouxe bastante imagens dessa abadia, porque aí realmente enumera como seria essa pedagogia do medo, né? Aqui você vê o diabo comendo, uma imagem bem de frente assim para a capela. E quando as pessoas descem de cara com isso aí, eu senti um pavor tão grande que eles teriam que recorrer aos anjos para poder se libertar de alguma forma. E isso também implicava a dizer que as pessoas corriam, né, para o confessionário para confessar, a padre, eu fiz isso, outro dia eu comi demais, eu dormi muito, senti inveja, tive raiva. Então era uma forma de você controlar os seus fiéis. Como a igreja visualizava o paganismo? É uma boa pergunta. Como se vê, né, o paganismo para a igreja era algo que devia ser expurgado, né? Para eles, o paganismo era a representação do diabo, né? E esse paganismo era habitualmente praticado em cavernas, né? Onde você tinha rituais demoníacos, você tinha oferendas com sangue, entre outras coisas. Péssimos olhos isso. E condenava toda e qualquer pessoa que tinha esse hábito de prática. Aqui é bem importante dizer, né, que os monges, eles tinham esse contato com a Bíblia. É importante falar isso, porque na Idade Média não se tinha essa disseminação da educação no sentido de todo mundo saber ler, né? Então eram os monges nos mosteiros que liam, né, escreviam, né, então debatiam sobre as Sagradas Escrituras, a população não sabia ler, e ia à missa para escutá-los. Então, para facilitar essa questão da pedagogia do medo, né, colocando já aqui, veio a importância da imagem, porque assim você ensinava visualmente ao povo. Aqui é bem importante ressaltar esse aspecto da maldição divina, né? Você vê que na visão da Igreja Católica, né, o anticristo vinha, mas ele não vinha no formato físico, ele vinha com formato de bichos, animais, lobos, que devoravam a carne da pessoa e passavam doença e etc. E a igreja dizia que a única visão, interpretação do mundo, né, da Bíblia, só vinha a partir dela. Uma outra forma, uma outra visão de entendimento da Bíblia era vista como heresia, como algo que não convinha, vinha como um abuso, desvio. E eles falavam que o diabo usava esse atributo para desvirtualizar a palavra de Deus. Então, eles diziam que um dos castigos, né, um dos castigos para isso eram as doenças, né? A lepra, por exemplo, era algo bem comum. Aqui é bem importante falar. Uma imagem da capela de Pádua, Itália, né? E aqui mostra um dos castigos atribuídos aos invejosos, né? Os invejosos eram amarrados de ponta cabeça em árvores. O diabo batia com chicotes e
coisas, materiais, que inclusive eram objetos que faziam parte da vida cotidiana, tipo pedaços de pau, né? Chicote, cordas, coisas do cotidiano mesmo do povo. Então as pessoas viam isso, sentiam um pavor tremendo, né? Imagina você espeta o dedo com a farpa e dói pra caramba ali. Imagine no inferno você ter o diabo espetando seu corpo, né? E colocando fogo, chicoteando. Então as pessoas ficavam apavoradas, com muito medo de ter no juízo final passar e ser condenada, né? Que é outro exemplo, né? É um traço tirado da capela de Pádua, que seria esses demônios, né? Bichos peludos, com asas flamejantes, que eles vinham com seus chicotes, batiam nas pessoas, prendiam, aprisionavam, as pessoas não tinham direito de andar, de nada. Então, para cada pecado capital, você tinha a sua punição, né? E por último, né? Você vê essa questão do juízo final, essa pregação do juízo final era constante. E se dizia que ó, Jesus vai voltar, né? E ele vai dar livramento ao povo, tanto vivo quanto morto. E esse medo do juízo final seria de vai ter a salvação, vou ser salvo. Como é que foi a minha vida? Então, nessa representação aqui, no juízo final, Deus desce e ele esmaga o diabo, né? Então, na representação na Igreja Católica, o diabo é algo menor em relação a Deus. E aqui, né, nessa imagem de Fra Ângelo, né, mostra como seria essa ramificação do inferno. Para cada espaço, você tem o seu castigo. Por exemplo, a pessoa que come, né, gulosa demais, quer comer tudo, ela vai ficar ali punida a não comer, né? A não comer, vai ficar ali gorda, presa, amarrada ao chão, né? Presa com espetos e etc, né? A pessoa que matou o outro, tem muita ira, por exemplo, muita raiva, então essa vai ser cozinhada no caldeirão, né? E assim sucessivamente. E as pessoas que têm inveja, por exemplo, elas são amarradas com cobras no pescoço e penduradas de ponta cabeça. E no final o diabo, ele vai ficar na última camada do inferno, ele vai devorar suas almas, comer, né, pela boca, descarnar de todas as formas possíveis. E olha que esse diabo aqui, mostrando que tem chifres, né, peludo, um ser horrendo, horripilante, um ser da noite. Pronto, essa é a representação que eu havia mostrado antes, ok? Da Basílica de São Petrônio. E aqui você tem uma visão mais completa, de que em cima, né, antes de descer para o inferno, você vai ter os fiéis orando e São Miguel, né? São Miguel que vai lutar e vai derrotar o diabo. No começo, quando eu mostrei um trecho do seriado, mostrava os arcanjos descendo em uma caverna para lutar com os diabos, com o diabo e com os seus discípulos, né? Aí São Miguel, ele desce para lutar com os demônios. Nessa imagem aqui, é essa representação. Aqui é o Inferno de Giovanni Fallopi, que também é a imagem de São Petrônio, é uma imagem bem completa ela. Mostra o ato de tortura no inferno, né, esganadora. E a imagem do diabo aqui, ó, asas aladas de morcego, chifres, né? O medo de ir para o inferno era muito grande. Então, se a igreja usou muito desse atributo
para deixar, né, para prender os fiéis, ter um controle. Um exemplo é do filme Nome da Rosa, né? Os sinos badalando, controlando o tempo e o espaço, e na percepção de que o homem devia ter tempo para tudo, né? O tempo do relógio, tipo para comer, para sair, para trabalhar, para orar, a hora da missa, e, enfim, bem completo isso. Nessa imagem aqui de Hans Melin, né, na Polônia, você mostra o demônio puxando as pessoas, sabe? Que, comendo com a boca. Então, a imagem do demônio era essa, tipo, ele come as pessoas com a boca e defeca o pecado. Ele dejeta o pecado nas pessoas e causa as piores doenças e malefícios possíveis que até então podia haver. Então a pessoa com medo disso se recorria à igreja. E o templo era essa representação de uma coisa imponente que estava perto do céu e dentro dela a pessoa ia se purificar, né? Aqui eu trouxe a biografia principal é de Rosana, né? Malditos, apartai de vós de mim, né? Apartai de vós do fogo do inferno, né? Tem trecho também aqui da Divina Comédia de Dante, que ele vai falar, né, dessa questão da construção do inferno e do purgatório, né, e o poder do imaginário, né, de Johnny, que é importante para você ver a percepção mesmo da construção da imagem, ok? Agradeço a atenção de todos, desejo uma boa tarde e um até logo.